Olá, eu sou César Barbosa e hoje hei de ler um trecho da obra História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo, onde ele trata sobre Tito Livio. Tito Livio foi um historiador romano. Ele nasceu na cidade de Pádua em 59 a.C. e morreu em 17 depois de Cristo. Ele era um historiador ufanista e de grande prestígio com o imperador romano. Apesar de ter grande prestígio com Otávio Augusto, ele não estava envolvido no ciclo de intelectuais que cercava o imperador Otávio Augusto. Isto é, não tinha proximidade ali com Vigílio, Horácio, Ovídio. E esse isolamento intelectual o ajudou a manter as suas ideias autônomas. Tito Livio ele conta a história da cidade romana, né, desde sua origem, de 753 a.C. até 9 depois de Cristo. Nem toda a sua obra chegou até nós, mas boa parte dela chegou. Tito Livio, quando ele não tinha fonte para contar os fatos, ele criava, né? E por ser um romano ufanista, ele sempre aceitava as lendas e as invenções patrióticas sobre a cidade de Roma, principalmente no sentido de querer mostrar a cidade grandiosa desde sua origem, né? A origem primitiva da cidade, que na verdade era uma vila de camponeses, né? Então, leamos nós o que Otto Maria Carpo fala sobre esse historiador que influenciou grandes personalidades da história, como Maquiavel, Montesquieu, entre outros. Leamos nós agora o que Otto Maria Carpo diz. Vigílio morreu antes de terminar a última redação dos versos da Eneida e da obra histórica de Tito Livio, Ab Urbe Condita, só possuímos fragmentos, os livros 1 a 10 e 20 a 45, tratando dos anos 753 a 293 a.C. e 218 a 167 a.C. da nossa era, e ainda com lacunas. Isso não tem grande importância, porque as duas obras, nascidas do mesmo impulso de idealizar a história romana, se completam. É difícil imaginar perfeição maior que os versos vigilianos, e quanto às lacunas em Livio, a perda da historiografia não é muito sensível. Livio não é uma fonte de primeira ordem, é inexato, não tem espírito crítico, aceita lendas e invenções patrióticas, vê tudo do ponto de vista de um aristocrata romano, não tem perspectiva histórica. Gosta de agradecer os acontecimentos como se a cidadezinha bélica, meio selvagem, dos primeiros tempos já tivesse sido a urbis do império. São resultados dessa teatralização os famosos episódios que conhecemos da escola: Rômulo e Remo, o Rápido das Sabinas, os Horácios e Curiácios, a morte de Lucrécia, a revolta de Coriolano, a virtude cívica de Cincinato, Ape e Virgínia, a invasão dos Gálios, Hannibal, Antiportas, e em capa a morte de Sofonisba e a obstinação de Catão. A idealização da história romana corresponde a um estilo solene, às vezes poético, quase sempre monótono. Livio escreve um comentário em prosa daquelas odes patrióticas. Na escola, serve ainda como espelho de feitos do mais alto patriotismo e tornou-se modelo internacional quando a historiografia moderna começou a escrever a história nacional das pátrias europeias.
Contudo, não é justo qualificar a história ab urbe condita como epopeia nacional em prosa. Lívio inventou só onde não havia fontes. Teve de inventar porque os romanos haviam esquecido a sua própria história primitiva. E o moralismo de Lívio torna-se suportável pela ligeira melancolia de um espírito aristocrático que sabe decadente a moral da sua própria época. Afinal, não pretendeu dar historiografia exata, mas uma história exemplar. Não como foi, mas como devia ser. Fê-lo de maneira tão discreta que épocas posteriores puderam interpretá-lo de maneira anacrônica, tirando das suas lendas os axiomas da mais alta sabedoria política. Não há outro historiógrafo que possa gabar-se de comentadores como Maquiavel, Vico e Montesquieu. A história ideal dos romanos transformou-se em história ideal da humanidade.